Vamos lá então, irmãs. Então, a gente está agora, pela graça de Deus, no 4º capítulo desse livro que é Renovadas, né? Que vai tratar, como a Stephanie disse na oração, dos atributos que são comunicáveis, né? Que o Senhor, Ele disponibilizou certa parcela desse atributo para nós, como criaturas de Deus, né? E aí a gente vai falar da justiça de Deus agora, que é esse atributo do Senhor, mas que, em certa medida, nós podemos reproduzir, né, no nosso viver, esse atributo. Então, aqui, a partir da página 72, se não me engano, 71, a partir da página 71, nós vamos começar falando desse Deus, que é totalmente justo. Então, a autora começa falando que esse capítulo, né, a ideia desse capítulo ela fez esse capítulo pensando em todas aquelas pessoas que são injustiçadas, né, que foram vítimas de injustiça, que são injustiçadas, e também para aquelas que agem com injustiça. Então, é bem interessante como ela começa, né? Esse capítulo é dedicado às pessoas que foram tratadas injustamente e também um capítulo voltado àqueles que agiram de forma injusta. Então, ela começa assim porque ela vai discorrendo sobre a justiça de Deus e a gente vai entender que a justiça de Deus, ela é boa tanto para quem é, de alguma forma, injustiçado, né? Quanto para aqueles que também praticam a justiça. Que a justiça de Deus, ela é perfeita, né? E nós precisamos celebrar, porque a perfeição, essa justiça de Deus, ela é uma razão para nós darmos louvor a Deus e celebrar por Deus ser assim, justo. E aí ela continua falando que esse atributo da justiça de Deus não é um atributo muito comum da gente falar sobre, principalmente com os não crentes, né? Ela vai dizer que o amor, a graça de Deus são atributos que evocam em nós sentimentos de satisfação, de alegria, né? Ficamos uma sensação de bem-estar, sabendo que Deus nos ama, que Ele nos dá da sua misericórdia, que Ele tem agido com graça conosco, mas a justiça de Deus é um assunto que muitas vezes traz inquietação. Por quê? Porque isso nos remete àquilo que nós praticamos, né? Como nós temos vivido. Então, pensar nessa justiça de Deus muitas vezes traz essa inquietação. E nas nossas conversas com os incrédulos, né? Vamos pensar aí no evangelismo, coisas desse tipo. Muitas vezes, né, no evangelismo moderno, se é falado do amor de Deus, da graça de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus, enquanto que a justiça de Deus é esquecida, por trazer esse desconforto, né, e por trazer luz diante dos pecados das pessoas, né, de lançar a ideia de que pode haver uma punição, de acordo com as ações das pessoas. Então, no evangelismo moderno, muitas vezes é esquecido o atributo da justiça de Deus, mas aqui ela trata que a Bíblia fala da justiça de Deus como um atributo que deve ser exaltado, um atributo que deve ser por Deus, por nós louvado, né? Porque o Senhor faz uso dessa sua justiça em Cristo Jesus, né? E assim Ele nos cobre dessa justiça dele pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, por mais inquietação que essa justiça possa remeter, né, no primeiro olhar, lembrar que nós fomos justificadas por Deus em Cristo Jesus é motivo de louvor e celebração a Deus, né? Então, para nós não precisamos temer esse tema da justiça de Deus, porque nós já fomos cobertas pela justiça de Cristo, através do seu sacrifício na cruz. Então, também pensar nesse grande juiz que é Deus, né, que ele opera juízo sobre nós, que ele age com justiça, também é algo que nos evoca a um louvor ao Senhor.
E pensar nesse juiz tão poderoso que executa essa justiça faz-nos entender que esse juízo está com base no governo de Deus. Então, nos faz celebrar o bom governo e a lei de Deus que é justa. Então, para nós refletirmos sobre a justiça de Deus, conforme a palavra de Deus nos traz, faz com que a gente louve a Deus pela sua justiça, por ele ser esse Deus justo, né, perfeito no seu julgamento. Faz também com que nós amemos a lei de Deus, porque ele nos julga com base nessa lei de Deus. E também faz com que a gente louve a Deus pelo governo dele sobre nós, né, que é um governo puro e é um governo santo e justo. Ela vai falar aqui sobre o governo e ela faz uma espécie de... Ela dá um exemplo, né? Que no mundo hoje em dia é muito difícil de a gente encontrar bons governos, né? E ela faz menção a uma época em que ela tinha esse governo nas mãos, né? Onde ela tinha experiência lá com o Grêmio Estudantil e que o fato dela estar nesse governo junto com os amigos dela trouxe consequências ruins, porque ela estava fazendo um mau governo, né? Uma vez que ela estava como participante desse governo, ela acabou se corrompendo, né? E no final teve um fim ruim de todos irem para a diretoria da escola e coisas assim, né? O que ela está exemplificando ali? Ela está querendo dizer que o nosso governo é baseado nas nossas leis, né? Nossas leis internas. Então, é um governo corrompido, né? José costuma dizer, né, que falando do governo monárquico, né, que muitos criticam a monarquia, né, na época em que os países eram governados por reis, achando que por ser um rei lá e ser aquela questão de sucessão automática, né, por questão da família, seria prejudicial ao governo, né, o governo seria ruim porque era assim, né, por ser essa estrutura monárquica. O José costuma dizer que a monarquia em si, ela não é um sistema ruim de governo. O que é ruim são as pessoas que são levantadas como reis. Então, se a pessoa julga retamente, aquele governo vai ser bom. Agora, se ela julga conforme as próprias leis, né, vamos pensar assim, e ela tem essas leis corrompidas, ela não está firmada na lei do Senhor, por exemplo, na justiça, aí sim vai ser um governo corrupto. Mas a questão não é o governo em si, não é a instituição governamental, e sim aqueles que ocupam esse cargo de governo. Então, nessa terra que nós vivemos, existem essas corrupções no governo justamente por isso. Agora, o nosso Deus, não, ele é um governador que governa de maneira reta, justa e boa. Então, nós não precisamos temer a esse governo de Deus, porque a ideia do governo que Deus tem, ele também transmitiu a nós, né? Então, ele deu autoridade para nós, os seres humanos, para que exercêssemos esse governo em certa medida. Mas deixa eu só chamar o Josué aqui, vocês me desculpem um minutinho, que o bebê tá chorando e ele tá dodóizinho hoje. Espera só um pouquinho. Dá licença, irmãs. Ai, me desculpa, irmãs, aqui hoje tá ruinzinho mesmo. Vamos lá, então. Então, a autora também vai falar sobre o símbolo da justiça humana, né? Que nós sabemos, conhecemos, que é a imagem de uma mulher com uma balança, né? E com os olhos vendados. E esse é o símbolo da justiça humana. Mas, ao contrário dessa justiça, a justiça de Deus é uma justiça que vê claramente, que enxerga perfeitamente, que vê todas as coisas às claras. Então, a gente já vê, né, grandes diferenças do governo de Deus e do governo humano. O nosso juiz, ele é onisciente e onipresente. Como nós já vimos, né, no estudo do livro anterior que nós estudamos, esse é um atributo de Deus, né, a onisciência e a onipresença é atributo de Deus que vai refletir nos outros também. Então, essa justiça de Deus é uma justiça onisciente e onipresente, porque ele está em todo lugar e ele sabe de todas as coisas. Então, ele não tem uma visão parcial, não tem uma visão intuitiva das coisas,
mas pelo contrário, ele é testemunha de todos os fatos. Deus está em todo lugar e ele vê perfeitamente todas as coisas. Então não há quem possa ser melhor vocacionado para esse cargo de grande juiz do que o nosso Deus. Ele é perfeitamente vocacionado e habilitado para ser o juiz de todas as coisas, né? No mundo, nós temos, os tribunais são corrompidos, nós temos lá testemunhas testemunhando de maneira parcial, muitas vezes, temos juízes julgando de maneira limitada, parcial, né? A avaliação dos fatos são feitas de maneira limitada. Por quê? Porque não se tem essa visão ampla, 100% verdadeira dos fatos, né? A gente esbarra aí nas tendenciosidades das partes que estão envolvidas ali no julgamento, por exemplo, nós nos deparamos com mentiras, injustiças, né? Branduras aonde não deve haver brandura, severidade, vingança, todas essas coisas estão presentes num júri, vamos pensar assim, humano, porque nós somos limitados. Agora, o nosso grande juiz, não, ele julga retamente, porque ele tem uma visão ampla de todas as coisas. Ele é aquele que pode oferecer um julgamento perfeito, porque ele conhece, de fato, todas as partes, todos os acontecimentos, todos os fatos. Ele sabe quem fez o que a quem, o local, quando foi, enfim, ele conhece todas as coisas. E ele julga, por isso, corretamente. Então, o julgamento de Deus é um julgamento perfeito. Por assim dizer, de fato, um julgamento justo. Ele nunca vai ser um julgamento severo demais e também nunca vai ser um julgamento que pune de menos, um julgamento brando ou que fica aquém do crime que foi cometido. Nós podemos ver aqui na página 75, que a autora diz logo no início: as sentenças de Deus são também perfeitas e justas, assim como o nosso Deus. Embora os seres humanos sejam inclinados a buscar retribuição, os castigos de Deus são sempre adequados ao crime. Ele é incapaz de exagerar no castigo e incapaz de deixar por menos. Sua justiça não dá espaço para crueldade nem para vingança. Todas as expressões de sua ira é correta e adequada à falta de lei que a provocou. Então, a manifestação da justiça de Deus é na medida correta, é na medida adequada. Muitas vezes eu estava conversando, acho que com a Té uma vez, e ela estava falando, né, que estava conversando com a Camilinha, e surgiu o assunto, não me lembro agora ao certo o que era, mas era um assunto de algum caso que tinha acontecido e da necessidade de punição. E aí foi levantada a ideia de que muitas vezes a gente fala, né, a gente expressa assim, nossa, poderia ter, a sentença poderia ser essa e mais essa, né, com a ideia de que o crime realizado, o crime foi tão hediondo que essa punição tinha que ser a mais do que o adequado, né, tinha que ser isso e muito mais, né, e eu lembro que até comentou que a Camilinha e o pastor William comentaram, né, falaram que isso é pecado quando a gente manifesta isso, né, quando vem esse sentimento em nosso coração, ele é pecaminoso. Por quê? Porque Deus, ele julga retamente, ele julga no ponto certo. Então, se uma pessoa matou, qual é a punição para o assassinato? Então, ela tem que ter aquela punição e pronto, né? A gente não pode querer nada além. Isso já é pecado da nossa parte. Então, a punição, ela tem a justa medida para o crime que foi cometido. E Deus, acima de qualquer um, tem essa medida certa, justa, de forma que a pessoa nunca vai ser punida de mais e nem punida de menos, como está dizendo aqui. Então, a lei do Senhor, ela é justa e a punição, ela é adequada para o crime que foi cometido. Então, nós temos um governo de Deus que é bom porque ele governa com base na lei de Deus que é boa. Então, o governador, o juiz, ele avalia, ele governa de acordo com as leis, como foi falado anteriormente. E Deus, ele governa com base na sua própria lei, que é boa. Então,
aquilo que nós vimos, né, no Salmo 119, Davi dizendo que a lei do Senhor é boa, né, como ele ama a lei do Senhor. Então, os Salmos vão falar sobre como essa lei é preciosa para nós, essa lei é boa, e que muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar isso, né? Lá no Éden, Adão e Eva já quebraram essa lei de Deus. E aí, com isso, nós seguimos um curso de rebeldia. Nós, a partir daí, tendemos a quebrar e quebrar a lei de Deus. Mas no nosso coração ainda há um remanescente dessa lei, de modo que a nossa culpa, ela não passa desapercebida, né? Romanos vai falar que todos nós somos indesculpáveis e que dentro de nós há um senso de justiça, que nos direciona, que quando nós estamos agindo de maneira errada, nossa consciência nos acusa, né? Nós percebemos que temos nos desviado daquela lei que Deus implantou em toda a criatura. Então, pensando nisso, o Espírito Santo de Deus nos compele a andar de maneira justa, né? A andar em justiça. Nós sabemos aquilo que está de acordo com a vontade de Deus e aquilo que não está. Quem não recebe essa justiça de Deus passa a vida buscando se justificar. Então, mesmo uma pessoa que não crê em Deus, ela tem esse remanescente da justiça de Deus em si, né, da lei de Deus, em que, mesmo ela pecando, caminhando contra o Senhor, ela tem na sua consciência algo que mostra que ela está agindo errado. Então, se essa pessoa, uma vez percebendo que seus caminhos têm sido tortuosos, que está pecando, né, que está agindo de maneira errada, se ela não se volta para Deus, não passa não recebe a justiça de Cristo através da fé no nosso Senhor, ela vai passar a vida buscando justificar-se. Então, é muito comum a gente ver pessoas que não estão no cristianismo, estão seguindo alguma outra religião, ou enfim, às vezes não tem nenhuma religião em específico, mas ela consegue ver, né, ter um juízo moral do que é certo, do que é errado, ela consegue compreender quando as situações ali não está certo aquilo que está acontecendo, que ela mesma tem agido errado muitas vezes, e que uma vez que ela não se apropria da justiça de Cristo, ela busca justificar-se, ela busca alguma medida para que ela consiga ter essa justificação, para que ela consiga a remissão dos pecados dela de alguma forma. Então, se a pessoa não consegue essa remissão dos seus pecados através de Cristo, ela vai passar a vida buscando justificar-se, seja com boas obras, né, fazendo bem, tentando fazer com que as suas ações boas sejam maiores, né, sejam mais do que suas ações pecaminosas, suas ações injustas, né, seja como for, a pessoa vai passar a vida buscando justificar. Por quê? Porque existe esse remanescente da lei de Deus no coração dela. E o pecado é a transgressão dessa lei. A pessoa tem essa consciência de que ela está ferindo alguma lei em agindo dessa forma. E o crente, por sua vez, ele ama a justiça de Deus, porque ama a justiça de Deus e ama a lei de Deus, porque entende que a lei de Deus é proteção para nós, né? Ela é um guia, ela é o caminho, ela é como uma cerca que delimita até onde nós podemos ir para que a gente fique ali e permaneça em segurança. Então, nós amamos a lei de Deus. Então, a justiça de Deus, como nós vimos, ela também é imparcial, né, como nós vimos. Então, é uma justiça plena, reta. Então, ela condena aquele que transgride a lei de maneira severa, severa no sentido de adequado, né? Se o crime é severo, a punição vem severa, né? Enfim, ela traz essa punição adequada, imparcial, né, que não vai variar por qualquer outro motivo, mas vai ser justa no tamanho do crime cometido, né, da quebra dessa lei. Mas, muitas vezes, nós vivemos num mundo em que nós testemunhamos inúmeras injustiças acontecendo, né? Então, a palavra de Deus nos diz que nenhum mal ficará impune, né, que não há nada oculto que não venha a ser revelado, que não há nada feito na escuridão que não vai ser trazido à luz, não há nada que seja ruim que não vá receber a sua punição, né? Mas nós vimos
né, muitas vezes com o nosso olhar terreno, que parece que nada acontece, né? Então, o autor até fala, parece que a nossa vida, ela não é suficiente para a gente poder testemunhar toda a justiça de Deus acontecendo. Então, muitos crentes são injustiçados e eles vão, né, para a glória sem ter a sua, vamos pensar assim, a sua justiça vista, né, diante dos seus olhos, né? Muitas coisas ruins acontecem e nós podemos olhar e imaginar que tem alguma coisa errada, porque o mal vence, né? Vamos pensar assim. Mas a palavra de Deus nos garante que no tempo certo a justiça de Deus será realizada, será executada. Nós vejamos ou não, nós estando aqui para testemunhar isso acontecendo diante dos nossos olhos ou não. E isso é uma esperança, né? Lá comenta que muitas vezes a gente fala, Deus sabe, né? Como quem diz, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Nós muitas vezes não entendemos, não sabemos, não conhecemos, mas o Senhor sabe, né? Às vezes diante de uma injustiça, muitas vezes, onde a gente se vê de mãos atadas, isso é um consolo para nós, saber que o Senhor sabe, o Senhor é o justo juiz, e Ele sabe, e no tempo certo Ele vai executar esse juízo dele. Então, nenhuma injustiça passará impune. Contudo, né, inclusive os nossos pecados, como nós sabemos, nossos pecados não foram esquecidos, no sentido de terem sido deixados de lado. Não, os nossos pecados também receberam a punição adequada, né? Foi posta essa punição em Cristo. Então, o perdão que Deus nos dá não é um perdão, como eu posso dizer, não havia como haver um perdão sem a execução do juízo, da nossa culpa em alguém, né? E só poderia ser alguém que não tinha culpa própria, culpa em si mesmo, para receber a nossa culpa e o Senhor receber esse sacrifício. Então, isso foi feito através de Cristo Jesus. Mas nada fica impune, de maneira que esse juízo de Deus, ele é imparcial, mas ao mesmo tempo, esse juiz que executa essa sentença também é o nosso Pai, é o nosso Pai Celestial, que deu o seu Filho Jesus, para que ele recebesse essa punição. Então, esse ato de grande amor e misericórdia, né, feito por esse juiz, aquele que vai julgar todas as coisas, ele é o juiz e, ao mesmo tempo, ele concede o nosso escape do julgamento, né? Ele vai nos julgar e, diante de Cristo, nós vamos ser sentenciados à inocência, né? Nós vamos receber o dito de inocente sobre nós. E isso é graça de Deus, porque, por um lado, o juiz, né, imparcial, que sentencia, do outro lado, o Pai amoroso, que nos resgata desse juízo, punindo seu próprio Filho em amor por nós. Isso é uma grande misericórdia, irmãs. Então, o juízo de Deus, para nós, ele é esse motivo de celebração, de nós nos alegrarmos diante de Deus, porque nós somos alvo dessa grande misericórdia, e hoje nós também seremos julgadas, mas seremos julgadas através de Cristo, e a justiça que nós recebemos de Cristo. Para nós, hoje, a ideia da disciplina de Deus, né, como nós vemos em Hebreus 12, uma vez que nós já fomos absolvidos no juízo de Deus através de Cristo, Deus ainda executa ou permanece em nós as consequências dos nossos atos, dos nossos pecados. E Deus trata conosco nessas consequências, né, naquilo que nós fazemos, o Senhor trata como disciplina. Então, hoje para nós não há mais condenação. O que há hoje é a disciplina de Deus, como fala lá em Hebreus 12, 6, né? Então, o Senhor nos disciplina como filhos para aproveitamento. Então, na nossa caminhada, quando nós nos desviamos, caímos em pecado, né? Muitas vezes o Senhor, na sua misericórdia, retém os efeitos desse pecado e muitas vezes não, né? Com um efeito didático para que nós possamos aprender e sermos aperfeiçoados. O Senhor deixa conosco as consequências dos nossos pecados e Ele trata conosco nessas consequências, com o intuito de nos disciplinar. Então,
Na página 79, nós temos a citação de Jeremias. Opa, 79? Acho que eu anotei em 78. Deixa eu ver. Acho que eu anotei errado. Porque ela cita aqui, né, conforme Jeremias, muitas vezes os inocentes descem à cova sem que sejam vingados dos crimes cometidos por ele. Acho que eu anotei errado, irmãos. Me desculpa, eu anotei errado aqui. Mas a ideia, como nós vimos em Hebreus, a ideia de que para nós sobra somente essa disciplina. O Senhor vai trazer essa disciplina para a nossa vida, para que nós sejamos, para trabalhar no nosso aproveitamento, para que sejamos cada vez mais úteis, né? Então, ela vai dizer que a disciplina de Deus, ela é a expressão também desse amor de Deus para conosco, né? Que não nos deixa de forma com que, não nos deixa no nosso pecado remanescente ainda, mas o Senhor usa desse pecado para o nosso aproveitamento, de maneira que possamos cada vez mais caminhar na dependência dele, né? E todo esse processo é a santificação que nós passamos aqui, desse lado da eternidade, né? Enquanto que não há mais juízo, mas ainda há disciplina do Senhor para nós. E essa disciplina, ela é prova de amor de Deus para conosco, né? Como dizem em Hebreus, aquele pai que não corrige o filho, né? O filho que não é corrigido pelo pai, é sinal de que não é filho, é bastardo. Então, essa disciplina de Deus, ela é motivo de gratidão a nós, né? De nós olharmos para o Senhor e perceber que o Senhor está cuidando, está tratando conosco. E aí é interessante que ela cita, né, que quando ela tinha os filhos pequenos, as crianças vinham com cartinhas da escola, muitas vezes dizendo, eu amo a minha mãe, porque, e aí descreviam lá a razão delas, que as crianças entendiam o amor que a mãe tinha por eles, né? E ela vai dizer que todas as razões que estavam escritas era sempre assim, a minha mãe me ama porque ela cuida de mim, porque ela faz isso para mim, porque ela é boa comigo, sempre esse tipo de coisa, né? E que ela conseguiu entender que ao longo dos anos nunca havia uma cartinha escrito algo, por exemplo, a minha mãe me ama, por isso ela não me deixa comer doces o tempo todo, né? Minha mãe me ama, por isso ela regula o meu horário de dormir, o meu horário de acordar, enfim, e dessa mesma forma nós devemos enxergar, né? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar a disciplina do Senhor como sendo amor, como sendo misericórdia de Deus, né? E aqui ela deixa bem claro que todas essas coisas passam desapercebidos. Então, aquilo que ela fazia para as crianças dela, né? De forma de regular, muitas vezes podando, não fazendo a vontade das crianças, para a criança nunca soava como prova de amor, mas que ela agia dessa forma em amor. E é da mesma maneira Deus age conosco, nos disciplinando em amor. Então, quando Deus não nos dá aquilo que nós desejamos, quando Deus tira de nós, muitas vezes, algo que para nós é importante, quando Deus vai evidenciando os nossos pecados, muitas vezes esse é um processo dolorido, muito difícil, quando Deus nos deixa nas consequências de alguns pecados, todas essas coisas que muitas vezes não tem, como fala em Hebreus, né, a princípio não é motivo de alegria, mas depois vai demonstrar, né, o fruto, dessa mesma maneira é a disciplina de Deus para conosco, né? Nós devemos receber essa disciplina como prova de amor do Senhor. Afinal de contas, é um pai amoroso que está tratando, cuidando do seu filho. Nós somos filhas por receber essa disciplina do Senhor e não bastardas. Então, nós precisamos agradecer a Deus por isso e não nos voltarmos contra, né? Anotei aqui da página 80. Que ela diz, é assim que a justiça de Deus funciona na vida do crente. Por causa de Cristo, recebemos treinamento na lei de Deus, como aquelas que não serão mais condenadas por ela. Podemos ser lentas em reconhecer a disciplina como uma expressão do seu amor, mas ela nos concede um bom governo. Ensina-nos a andar como filhas na luz,
tal como Cristo andou. Então, esse é o objetivo da disciplina em nossas vidas, e que o Senhor nos ajude a enxergar a disciplina sempre com esses olhos, né, de que é um pai amoroso que está tratando com seu filho, conosco no caso, né. Ela segue no subtítulo da ira justa. Por quê? Porque se a disciplina é um tema difícil de compreender muitas vezes, né, pensando nessa, que muitas vezes é uma providência carrancuda que o Senhor traz sobre nós, né, com esse intuito de nos disciplinar, de nos aperfeiçoar, a ira é mais difícil ainda, né, entender que Deus se ira, ele está irado, muitas vezes é difícil de nós compreendermos e aceitarmos, mas é bíblico, né, nós sabemos, o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que Deus é um Deus que sente indignação todos os dias, é um Deus que se ira contra o mal, contra o pecado. E a ira de Deus, ela é necessária. É importante que nós entendamos isso, porque senão a gente não enxerga a necessidade de Cristo, a necessidade de arrependimento, né? Uma vez que nós entendemos que nós estamos debaixo da ira de Deus, e que essa ira é pesada, é uma ira real, nós não vamos buscar o Senhor, né? Se nós não entendemos que nós estamos aí debaixo dessa ira, a gente não vai querer fugir dessa ira, a gente não vai querer se livrar dessa ira. Então, é importante a gente entender. Então, como foi falado no evangelismo anteriormente, né, que não se é falado da ira de Deus, é por isso que esse evangelismo ele não funciona, porque você apresenta um amor incondicional para o pecador, e aí ele vai entender o quê? Você oferece esse amor incondicional e vai falar, ótimo, muito bem, obrigado, eu agradeço, né? Jesus te ama, amém, que bom, fico feliz, né? Jesus tem um plano na sua vida, que bom, vou ficar feliz com esse plano, mas não há nada que te leve a olhar a sua situação e perceber que tem alguma coisa errada, né? Essa ideia desse evangelismo que exclui a justiça de Deus, traz a ideia de que Deus nos ama na condição que nós estamos, e não. Então, é preciso falar da justiça de Deus, porque é a justiça de Deus que vai apontar para a nossa vida injusta, para a nossa vida pecaminosa. E aí, a gente vai perceber que existe um juiz, né, que vai julgar essa vida pecaminosa, e que nós estamos debaixo da ira de Deus, e a ira de Deus vai ser aplicada a nós, se nós permanecermos nessa vida. Então, isso desperta o pecador, né, através do Espírito Santo de Deus, a entender que algo precisa ser feito para que a ira de Deus direcionada a nós seja desviada. Então, aí você começa a apresentar a graça de Deus. Mas é essencial começar falando sobre essa justiça de Deus, sobre essa ira de Deus que está sobre todo pecador. Eu anotei aqui na página 81, não há meio de alcançar arrependimento genuíno sem entender quanto a ira de Deus é justa. Enquanto eu entender que sua ira como algo excessivo ou cruel, opero dentro de um entendimento limitado e perigoso da depravação total, da depravação do pecado. E também estou operando sobre o entendimento limitado do Calvário. Então, se eu não entendo, né, foi o que eu disse, se eu não entendo que há essa ira sobre mim, se eu não percebo que tem isso, vai fazer com que eu tenha um entendimento totalmente errado sobre a graça de Deus, sobre a necessidade de salvação, sobre arrependimento, sobre o pecado, né? Então, é muito importante nós compreendermos esse atributo da justiça de Deus e entender que a ira de Deus, ela é de fato implacável. É uma ira justa, é uma ira verdadeira, existente. O nosso Deus é um Deus de amor? Sim, mas ele também é um Deus de ira. E aí a gente vê isso em essa ira implacável do Senhor no que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Ela cita aqui que a ideia era, será que vai destruir se tiver 10 pessoas justas, ainda assim Deus vai destruir essa cidade? E Deus diz, por quê? Porque nem ao menos 10 justos havia naquela cidade. Então, aí nós vemos, né, como a maldade, ela precisa ser condenada, né? E o juízo de Deus precisa vir sobre a maldade. E que aquilo que aconteceu com Ló e sua família não foi
a autora cita, né? Não foi uma obra de justiça, mas uma obra de misericórdia, porque se houvesse injustos naquela cidade, o Senhor não a teria destruído, mas aprove ao Senhor resgatar a família de Ló, né, para que a misericórdia de Deus fosse manifestada. Então, em Sodoma e Gomorra, houve a punição pelos pecados de poucos, né? Mas na cruz nós vemos a punição para os pecados de muitos. Então, ali na cruz a expressão da ira de Deus sendo derramada para desviar, aplacar a ira de Deus, né? Aqueles que já creram e iriam crer no Senhor. Em 1 João nós lemos que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né, para nos perdoar os pecados. A ideia aqui é que não somente Deus é um Deus perdoador, mas ele é um Deus justo, porque uma vez que Cristo morreu na cruz, ele se tornaria injusto se ele nos punisse novamente. Então, todo aquele que crê em Cristo recebe a justiça vinda de Cristo e passa a ser considerado justo através de Cristo. Então, Deus não pode mais nos punir se nós cremos em Cristo. Então, essa justiça, ela é executada uma vez somente. Uma vez que nós já somos justas, consideradas justas em Cristo, nós não podemos ser, mais uma vez, condenadas ou punidas. Nós devemos louvar ao Senhor por isso, né? E buscar-nos com diligência cada vez maior, a andarmos conforme essa justiça que nós recebemos de Cristo. João diz, né, que se confessarmos os nossos pecados, então isso deve nos impulsionar a cada vez mais estarmos diante do Senhor confessando os nossos pecados, porque nós sabemos que Ele é fiel para nos perdoar e justo para não nos punir novamente, porque nós já fomos feitas justas através da justiça de Cristo. Então, é importante que nós possamos ter esse olhar de que nós podemos ser rápidas em confessar os nossos pecados, porque tudo já foi pago em Cristo, né? Não há mais punição, não há mais condenação em nós. Procurando justiça a nós mesmos. Aliás, procurando justificar a nós mesmos, né? A autora vai tratar que, se por um lado nós em Cristo estamos justificadas, não há mais condenação. Por outro lado, nós, quando buscamos nos justificar a nós mesmos, encontramos problemas. Então, quando nós desviamos o olhar de todo esse processo de justificação que o Senhor executou na cruz, idealizado por Deus antes da fundação do mundo, nós teremos consequências, né? Então, nós tendemos a minimizar ou a negar os nossos pecados, uma vez que nós não olhamos mais para essa justificação de Cristo, nós vamos buscar a nossa própria justificação, nós vamos focarmos nos pecados dos outros, nas ofensas contra nós, vamos ignorar aqueles pecados que nós cometemos contra as pessoas, nós vamos passar o tempo todo querendo nos justificar. Então, a autora cita que, ao contrário, né, de Tiago, que vai dizer, nós vamos acabar sendo lentas em ouvir e rápidas para falar e ainda mais velozes em nos irarmos. Então, uma vez que nós perdemos de vista essa justiça de Deus, nós vamos começar a sermos levadas pela nossa própria justiça, nós vamos nos voltar contra os outros. E aí a nossa visão limitada e parcial para julgar as coisas vai fazer com que a gente tenda a julgar tudo ao nosso favor, né? E aí a gente vai incorrer em pecados. Nós vamos ter dificuldades, tanto no relacionamento quanto ao nosso serviço, no servir aos outros, servir ao próximo, né? Porque nós vamos estar com o olhar sempre nessa nossa justiça. E aí, com base na nossa justiça, tudo que os outros fazem é ruim, é mal, e tudo que nós fazemos é melhor, é bom, e nós merecemos muita coisa. Então, esse é um dos perigos que nós corremos, que nós perdemos de vista a justiça de Deus. E quando nós lembramos, né, que todo esse pacote de justificação que Deus nos deu, isso faz com que a gente perca esse fardo da autojustificação. A gente deixe de lado esse impulso por nos autojustificarmos, porque em Cristo foram feitas todas as coisas já. Então, como a gente citou anteriormente, né, Deus sabe. Então, Deus sabe
de todas as coisas. Deus sabe que em Cristo nós já fomos justificados. Deus sabe, inclusive, das nossas fraquezas que nós temos colocado diante dele, confessado os nossos pecados. Então, o nosso impulso por nos auto-justificar, mesmo diante das pessoas, dos acontecimentos, ele vai ser muito pequeno, ele vai ser reduzido cada vez mais. Por quê? Porque nós cremos na justiça de Cristo, nós olhamos para isso e nós não precisamos nos auto-justificar. Então, quanto mais nós crescermos no conhecimento disso, melhor é, né? Porque a falta desse conhecimento nos leva, muitas vezes, a essa necessidade de autojustificação. Com isso, a gente vai ver que a vida de todo crente, ela vai ser marcada por um amor à lei de Deus, porque nós buscamos caminhar conforme essa lei de Deus. Nós temos zelo por esse amor de Deus, como somente nós vamos dizer que nós amamos a lei de Deus, nós buscamos andar nos caminhos retos da lei de Deus. E aí, nós caminhamos para a pergunta-chave, né, que ela traz para nós em todos os capítulos, de qual é a vontade de Deus para nós. Nós vamos ver lá na página 85, a autora dizer que qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ouça as palavras do profeta Miqueias, que ele diz, né, que a vontade de Deus para nós é que pratiquemos a justiça e ameis a misericórdia, e andeis humildemente com o teu Deus. A vontade de Deus é que pratiquemos a justiça. Quando deixamos de apresentar autojustificativas, começamos a ter uma percepção cada vez maior das necessidades do próximo. Então, aqui ela também joga um olhar de reflexão para as necessidades do próximo. Aqui a autora, ela dá uma ênfase maior para necessidades físicas mesmo, né? Então, quando nós estamos diante da injustiça, nós possamos dar esse amparo conforme as nossas possibilidades, né? Aqueles que são menos favorecidos, né? Mas eu vejo que uma das grandes manifestações, né, de busca pela justiça é quando nós falamos do evangelho para aquele que não crê no Senhor, né? Porque nós recebemos essa justiça de Deus e nós ansiamos que aquele pecador também seja justificado através de Cristo. Então, para nós, é importante a gente ter esse olhar, né? Quando fala, né? Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, vai muito além do que uma justiça. Na verdade, ali não está falando disso, né? Mas a ideia é essa, nós não temos que ter somente esse olhar da justiça aqui terrena, mas essa justiça que excede a essa vida, que é a justiça de Deus, a justiça de toda a eternidade, que ela vai ser executada. Então, uma vez que nós compreendemos o que é essa justiça de Deus, como Deus é justo, santo e bom, como ele executa a sua justiça, e como ele, como juiz, além de executar a sentença, executar ali o julgamento, ele também proporciona um escape para nós, ele proporciona a nossa salvação desse julgamento, é maravilhoso. E aí nós vamos buscar andar conforme essa justiça, constrangidos por essa justiça que nós recebemos, e também vamos buscar essa justiça para os outros, para as outras pessoas, né? E muitas vezes, diante de uma injustiça terrena, nós vamos também poder nos posicionar com base no que a palavra de Deus nos diz, né? Maldito aquele que diz, chama de bom aquilo que não é bom, né? Chama de mal aquilo que é bom. Então, nós somos impelidas a andar em justiça, em retidão. Então, a vontade de Deus para nós, mais uma vez, é que sejamos justos, né? Que andemos em justiça, assim como Deus é justo. Amém, irmãs? Amém? Agora, como a gente vai fazer direto, então, eu queria só orar para a gente encerrar e a gente pode conversar. As irmãs podem fazer aí os comentários, tá bom? Senhor nosso Deus, louvamos a Ti, Pai, por mais esse estudo, pela Tua graça derramada sobre nós cotidianamente, Pai. Nós Te louvamos pela Tua justiça, Senhor, que hoje não nos traz temor, ó Pai, mas nos traz, ó Deus, louvor e profunda gratidão, Senhor. Nos ajude, ó Pai, para andarmos retamente
em justiça, plenos, ó Pai, assim como Tu és, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs? Espero que tenha sido proveitoso aí, irmãs. Confesso que eu fiquei com a cabeça meio preocupada com o Silvinho ali, mas agora as irmãs podem compartilhar aí o que as irmãs acharam do capítulo. Vamos lá, irmãs. Dona Jeane está falando aí, Marininha? Pode falar. Quer falar, Luana? Eu achei esse capítulo muito proveitoso, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma como foi exposta, mas quando a gente vai tocar nesse atributo, você tem que pedir muita sabedoria a Deus, porque às vezes gera um pouco de contenda, sabe? Mas é bom, você vai adquirindo conhecimento e vai repassando e vai aprimorando, aplica tanto para si no dia a dia, né, quando for ver as questões mais simples e até as mais complexas. E assim, eu achei interessante aquele ponto que você falou da justiça de Deus em relação a questões que você pensa direitinho assim, sabe? Que deixa eu ver se eu consigo colocar direitinho em palavras. Que a justiça de Deus, a punição dos pecados em relação a isso, tem que ser punida. E como não foi punida em nós, foi punida em Cristo. Então, não sei se você lembra dessa parte. Tipo, a justiça de Deus, a questão da aplicação. Tipo, o pecado requer punição. Acho que é alguma coisa assim, mais ou menos. Ai, Não Luana. com essas palavras. Isso. Que, tipo, Deus é justo e nós somos pecadores. Tudo bem. Mas a questão é que tudo é pela graça, mas a diferença entre o cristão e o ímpio é justamente essa, que, no caso, o ímpio, quando vai para o inferno, a justiça vai ser, tipo, a ira de Deus vai ser derramada diretamente dele. E no nosso caso, não, quando merecíamos, né? Que já tem um contraponto com a misericórdia. Porque senão a ira de Deus ia ser descarregada em nós também. Aí eu fiquei pensando, nossa, é incrível, porque quando você vai olhar na questão do Salmo, que tem um Salmo que você pensa na questão, acho que é o 73, se eu não me engano, que você vê lá os ímpios prosperando, e você pensa, Deus, então onde é que está a tua justiça, né? Mais ou menos assim. Aí quando você conhece o Evangelho, a palavra de Deus, a gente consegue entender o porquê. E não é bem assim, né? Que tipo, vem no momento certo, na hora certa, e que uma hora ou outra vai se cumprir. Tipo, vai ter de acordo com o que você fez. Tipo, na mesma proporção, né? Aí você fica refletindo, que parece que por mais que, não, tá demorando, mas não tá demorando, é que a gente é ansioso demais, né? Aí você começa a refletir, se aprofunda na palavra e vem uma coisa ou outra e vai ligando da questão da aplicação. É o Salmo 73 mesmo. O Salmo 73, ele fala justamente isso, né? Como se é a prosperidade dos ímpios, né? E o início do Salmo vai falar, vai trazer essa visão, né? Como se a gente tá vendo tudo acontecer e ainda eles prosperarem, né? Como se fosse, como se tivesse algo impune ali, né? Mas a gente caminha na leitura e a gente vai ver como salmista, né? Até que me atentei ao fim deles. E aí a gente vê que, de fato, nada fica impune, né? E é muito interessante porque a justiça de Deus, ela é de Deus, ela é perfeita, né? Porque muitas vezes essa ansiedade que dá, que você falou, né, de parece que nada acontece, ela é uma ansiedade baseada na nossa justiça. Então, por exemplo, se alguém pecou contra mim, ou se nós estamos sofrendo algum tipo de injustiça, a ideia é de que para a justiça ser feita, eu tenho que, por exemplo, testemunhar a punição, né, aquilo, a sentença, né? Então, se algo ruim aconteceu, foi feito, sei lá,
né? Eu tenho que, de algum modo, testemunhar isso? Não, porque a justiça é de Deus, né? Então, Deus tem os seus propósitos e ele vai executar conforme a vontade dele, com base na justiça dele, que ele sim é justo, nós não. Então, por isso que muitas vezes acontecem coisas que nós não vemos o fim, não testemunhamos o fim, né? Então, nós olhamos para trás e vemos na história da igreja quantos e quantos irmãos sofreram injustamente, né? E morreram sem testemunhar a justiça sendo feita, né? Mas esse anseio da gente ver a justiça sendo feita, isso mostra que é algo de nós, né? Porque uma vez que nós ansiamos por uma justiça, é justiça e pronto, eu não preciso testemunhar a justiça sendo feita, né? Então, é o remanescente do nosso pecado ali. Mas é um consolo para nós, né? Saber que a justiça de Deus vai ser feita e que tudo que está acontecendo é para o nosso bem. Então, descansar na providência da justiça de Deus é um exercício para nós, porque muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente não está buscando justiça, a gente está buscando vingança, por exemplo, né? Então, é importante a gente refletir nisso, de que para nós basta saber aquilo que o Senhor revelou na sua palavra, né? De que não há nada que vai ficar impune, que o Senhor, ele vai derramar a porção, a punição adequada ao tipo da transgressão. E amém, né? Ao Senhor cabe a vingança, a Ele, Ele é o juiz de todas as coisas que julga retamente, a gente não. Pode falar, Camilinha. Tá lendo meus pensamentos? Então, irmãzinhas, esse capítulo, como você falou, né, foi muito, ao mesmo tempo maravilhoso, ao mesmo tempo muito confrontador, né? E de ver como nós somos diferentes de Deus. Eu estava aqui conversando com o William, de como a justiça de Deus é a própria essência do Evangelho, né? Aqui em Romanos é dito, por exemplo, que aqueles que não conhecem a justiça de Deus procuram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus, que é revelada em Cristo, no Evangelho, né? Então, o Senhor é o justo juiz, ele é o justo e ele é justificador daqueles que têm fé em Cristo. Então, se a gente não entende, como a autora falou e você colocou, né? Se a gente não entende que nós merecíamos a justa ira de Deus, que Deus é justo e que nós, no tribunal de Deus, em nós mesmos, merecíamos ser condenados, a gente não entende o Evangelho. Não tem, a gente, se não conhecermos a justiça de Deus, vamos sempre procurar estabelecer a nossa própria justiça e não se sujeitar a Cristo, né, que é o Senhor justiça nossa. A gente estava conversando também que todo mal que existe no mundo, né, toda injustiça, a nossa própria que a gente vê, ela não é fruto de conflitos sociais, nada desse tipo, mas ela é fruto do pecado, da injustiça que entrou no mundo por causa da injustiça de Adão, né? E toda a justiça que a gente pode anelar, que, por exemplo, a própria consumação da nossa salvação nos novos céus e na nova terra, é dito que é o lugar onde habita a justiça, de modo pleno. Ali não haverá mais injustiça nenhuma, né? Só verão os remidos do Senhor e o Senhor vai estar conosco para sempre, nós com Ele para sempre. Ali não haverá mais injustiça. Mas aqui nós vivemos num mundo que é habitado por injustiça porque nós estamos aqui. Né? O nosso pecado ainda está em ação e a gente vê esse pecado em ação no mundo. Então, quando a gente olha para as injustiças, vamos dizer, a nossa resposta não deve ser como do esquerdismo, né, que quer estabelecer a justiça social, mas como a irmã Tamires falou, a justiça ela é manifestada por meio de Cristo, por meio do anúncio da justiça de Deus, do Evangelho, é por meio do Evangelho que o Senhor vai sendo o justificador daqueles que têm a fé em Cristo. E como ela falou, somente por meio dessa transformação miraculosa que Deus faz, de nos transformar de inimigos dele em amigos, né, em justificados por Cristo, somente pela justiça dele que foi satisfeita na cruz, é que nós podemos ver algum tipo de raio de luz de justiça no mundo, por meio da nossa submissão à lei de Deus, à vontade de Deus, a esse supremo governador. Então, a nossa resposta à injustiça do mundo nunca deve ser da resposta da justiça social, por exemplo, né? Da luta de classes, achar que tem menos favorecidos, mais favorecidos, não. Todos nós somos necessitados da justiça de Deus manifesta no Evangelho. E de uma forma mais pessoal,
que também nós sejamos, né, eu vejo muito isso em mim, rápidos para confessar nosso pecado e não ter desculpas para o pecado, porque essa é uma forma de negar a justiça de Deus, né? Quando nós queremos estabelecer nossa justiça própria ou algum atenuante para o nosso pecado. É só Satanás que nos conta essa mentira de que que nosso pecado não é tão ruim e não merece tanto a ira de Deus, né? E o nosso coração enganoso responde como sim, para o próprio diabo, quando nós achamos que o nosso pecado tem algum atenuante, alguma desculpa, alguma circunstância que favoreceu que nós pecássemos. Não. A resposta é nós reconhecermos o nosso pecado e vermos que nós merecíamos, sim, a punição, mas que louvado seja Deus, a nossa dívida foi paga em Cristo Jesus e que nós estamos vestidos com as vestes de justiça do nosso irmão mais velho, né? Então, é a própria essência do Evangelho, irmãs, nós conhecermos a justiça de Deus e nos submetermos a essa justiça, tanto como regras de nossa vida, né, na lei do Senhor, quanto também nos apegarmos à justiça do nosso Senhor Jesus Cristo e proclamarmos essa única justiça que existe, né, enquanto nós estamos nessa terra onde habita a injustiça, né, e aguardarmos pelo novo céu e nova terra, onde lá, sim, vai habitar só a justiça, só a retidão. Falei demais. Amém, amém. Pode falar, pastor. Não, muito bom. Já minha boca já falou aqui já. Somos uma só carne. Uma só carne, uma só boca. Muito bem que a Camilinha falou. Pode falar, até. Não. Vamos lá, irmãs. Eu vou começar a fazer chamada oral mesmo, hein? Aline, quer falar? Deixa eu falar rapidinho, antes que eu me esqueça. Vale. Licença. É o seguinte, é porque geralmente principalmente quando eu vou falar sobre a palavra de Deus, um ponto que é bem interessante, que tem tudo a ver, é o questionamento, né, sobre a questão da justiça de Deus. Tipo, se Deus é tão justo assim, por que uns salvos e outros não, né? Aí vem essa questão, que é bem, bem delicada, assim, para eu colocar também em questões. Por exemplo, quer dizer, Eita, para poder destrinchar entre a questão da responsabilidade humana e a soberania de Deus. Porque é algo sobrenatural, né? Porque quando está morto nos seus próprios delitos e pecados, precisa de um milagre para poder compreender tudo isso. Mas é dessa forma que os verdadeiramente salvos serão eleitos. Ou seja, só se aprofundando realmente na palavra e pedindo a sabedoria de Deus através do Espírito, porque eu vou te dizer, não é fácil não, mas também não é impossível, até porque não depende de nós, né? Amém, Luana. A Karine quer falar? Bom, eu vou fazer um comentário aqui, né, sobre a página 78, né, referente ao ponto que fala, né, dessa expressão que até eu mesmo costumava utilizar, né, Deus sabe, né, Deus sabe, né, a gente fala mesmo sem nós mesmos saber o que está dizendo, essa é a verdade, né? Mas hoje já como uma visão diferente, né? A gente se expressar, Deus vê e Ele sabe, igual hoje eu conversei com meu cunhado, né? Referente a alguns pontos que vem acontecendo no relacionamento dele, mas da minha irmã, e daí eu me expressei dessa forma, pelo fato assim, né? Falei, Deus, Ele vê e Ele sabe, e Deus é justiça, porque a gente tem um costume realmente de falar, Deus é amor, né? Como se Deus estivesse passando a mão ali no pecado da pessoa, né? E não, realmente, Deus vê e Deus sabe, e Ele irá, como é que eu posso dizer? Ele irá cobrar de nós naquele dia, por mais que seja falo para o ímpio, né? Ele tá vendo tudo, ele é justiça também, ele é amor, mas também ele é justiça. E para o ímpio é mais difícil, né? Porque eles só ouvem falar que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, né? Mas não, em tudo que fizermos, né? Seja para o mal, seja para o bem, Deus é amor, mas Deus também é justiça, né?
possamos ter isso em consciência, tanto ao falar e ao reagir, né? Toma. Sim, esse Deus sabe é essa esperança, né? Muitas vezes quando a gente está de mãos atadas, né, que não pode fazer nada É. diante de uma injustiça, ou seja, qual for a situação, Deus sabe, o Senhor sabe de todas as coisas de fato, né? Sim, E aí a gente crê nisso, né, de que o Senhor vai trazer justiça, né? Então, que a gente possa olhar para isso e descansar no Senhor, né? Naqueles momentos, eu digo isso assim, bem de maneira pessoal, porque é uma tendência muito grande que eu tenho, né? De muitas vezes achar que olhando não vê nada e achar que está perdido, né? Mas é o clássico erro de pecado de incredulidade, né? Porque, de fato, né, se a gente tem em mente esse atributo da justiça de Deus, a gente sabe que o Senhor não pode negar um atributo dele mesmo, né? Então, ele disse na sua palavra, ele é um Deus justo, ele é um Deus que pune o mal. Então, seja como for, conforme for o que ele quiser, a vontade dele, ele vai punir esse mal, né? Ele vai fazer com que as coisas se acertem, vamos pensar assim, né? Mas isso no tempo dele. Então, diante de uma situação que a gente fica de mãos atadas, é uma esperança saber que Deus é justo, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. O Senhor vai cuidar de todas as coisas, né? Ele está cuidando de todas as coisas. sim. Só vocês falando também me veio à mente pensar que muitos pecados nossos, né, até a incredulidade, a ansiedade, ela pode ser uma acusação de que Deus é injusto, né? Como se fosse a gente acusando o Senhor de não ser justo de alguma forma. Ou até quando a gente não é paciente, não é manso diante de alguma aflição, né? A gente pode achar que, não é, eu digo por mim, né? Muitas vezes já me passou esse sentimento, não era justo isso estar acontecendo, né? Comigo, é uma falta de senso de quem eu sou e também é uma blasfêmia contra o Senhor, né? Então, o Senhor é bom e Ele é justo, né, em tudo que Ele faz. E essa justiça dele é santa, é boa, é amorosa, né? Então, que Deus nos ajude a estar mais submissos a Ele, mais humildes diante do Senhor mesmo. De fato, a justiça de Deus, ela tem esse impacto direto nessa submissão à vontade dele, né? Porque é justamente isso que acontece. Muitas vezes a gente acha que o que está acontecendo não é justo, ou a gente teme o que vem a acontecer pensando que talvez Deus possa errar, né? Quase que isso que a gente disse, que fica com aquele medo de que ou Deus vai ser muito, vai punir demais, ou vai punir de menos, ou não vai punir. Enfim, toda essa ansiedade em torno disso é sinal de que a gente está dizendo para Deus que ele não é justo. E aí aparece um tupetudo assim, ó, a gente perde até o jeito de falar com esse franjinho aí na frente. É o Nick, Tamar. Tô aqui falando, eu tô vendo as irmãs assim, falando dele e ele. Aí a gente perde até o assunto. Vai tá ali nesse franjinha, né? Então, vou aproveitar que hoje ele está acordado no estudinho para participar. Então, irmãs, eu queria comentar a página 79, eu achei bem interessante, quando a autora fala sobre a disciplina de Deus, né? Ela fala assim, a disciplina de Deus é sua justiça sem ira, com o propósito de nos treinar na santidade. E a impressão, muitas vezes, quando Deus nos disciplina, né? É o que o autor de Hebreus fala, para a gente não desmaiar, né? Diante da disciplina de Deus, porque a sensação que a gente tem quando Deus nos disciplina é que Ele é justo em fazer isso e que nós somos extremamente culpados, né? Então, a sensação que a gente tem é que a gente vai desmaiar mesmo, né? Todo sentimento que a gente enfrenta com Deus nos disciplinando parece duro, né? Mas é igual no Salmo fala que aquilo que Deus nos guia, né, em santidade é para o nosso crescimento, enquanto que os ímpios são colocados em terrenos escorregadios, né? E tanto em um caso como no outro, Deus manifesta a sua justiça, né? Deus não deixa de ser justo. A grande diferença
experimenta essa justiça com... Travou aqui para mim, Tamar. Tá voltando. internet. Para ouvir agora? Agora sim. Então, mas era só isso que eu queria comentar mesmo. Achei muito interessante essa parte que ela fala, porque a gente experimenta a disciplina de Deus com uma dose muito grande de misericórdia e graça por causa de Cristo. Sim, sim. Então, para nós, de fato, conhecer a justiça de Deus, ela nos traz temor, mas não um temor de medo da punição de Deus, mas esse temor de conhecer justamente o que foi desviado de nós, né? Não foi pouca coisa, né? Pode, vamos. Quer falar, Dani? Ou é a Rebeca? Amigos, eu estava Oi. refletindo sobre isso também em relação à maternidade, né? Porque assim, às vezes a gente fala da justiça de Deus e da gente tenta pensar que a gente é justo, né? No mesmo sentido que Deus. E a justiça de Deus ela é um tanto diferente da nossa, né? Da nossa ideia de justiça. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, que Deus, quando ele julga de uma forma perfeita, a gente não pode pensar também que a nossa justiça está sempre perfeita, porque a gente não consegue entender da mesma maneira, né? Por exemplo, se eu tenho 2 filhos que eles estão brigando e não estão no lugar, aconteceu alguma coisa, um deles chorou, daí começa aquela coisa de um jogar culpa pro outro, né? Ó, foi fulano que fez isso, foi ciclano que fez aquilo. Às vezes é mais justo que eu puna os 2 ou que eu use de misericórdia para com os 2, do que, por exemplo, eu acreditar em um deles. Então, às vezes, quando a gente pensa assim, eu vou fazer justiça, a gente está pensando nesse fazer justiça da nossa maneira humana, né? Da nossa maneira limitada, digamos assim, de pensar na justiça, né? Não é muito raro a gente ter um senso de justiça que realmente é justo, né? É difícil até a gente pensar dessa maneira, tipo, o que é justo, né? O que é o correto, né? Qual que é o próximo passo que eu vou dar? Tipo, eu posso usar de misericórdia, eu posso fazer, né? Eu preciso punir ou não? Isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir pensar e refletir sobre. Acho que a ideia disso, ter isso em mente... Ai, que fofinho que tá ele, Samuel. Tá grandão já. Então, ter essa consciência dessa nossa limitação, eu acho que é uma das coisas que vai fazer muita diferença, né? Que é o que a autora vai dizer, que a gente vai ter bastante cuidado quando a gente for agir dessa forma, né? Porque a gente tem consciência de que nós não somos justas, de que nós não somos como Deus, que é onisciente, onipresente, né? Que de fato sabe, conhece todas as coisas, a gente não. Então, isso faz com que a gente ponha o pé no freio e seja mais lenta no julgar, mais lenta, para a gente não se precipitar realmente, né? Ter consciência de que, daquilo que a autora propõe, né? De como nós somos diferentes de Deus. Para isso para nós é um sinal de alerta muito grande, porque nós somos diferentes de Deus. Por mais que esses atributos são comunicáveis, o Senhor, ele nos deu em certa medida, nós não somos com perfeição, assim como o nosso Deus é, né? Então, nós não somos justas, perfeitamente justas como ele é, né? Então, é importante a gente ter essa visão. Amém? Irmã Érica, quer falar? Bom, para mim, esse tema, quando eu escutei a primeira vez, foi assim, o que realmente me condenou e eu sabia que eu não estava no caminho, nos caminhos do Senhor. Porque não querendo me justificar agora, né, mas me justificando porque eu não confessava pecado. Eu sempre achava que estava tudo bem, porque eu não sou tão ruim quanto o outro. Mas depois que eu tive a consciência de que eu merecia 10 infernos e não só um, não merecia ir para um, né?
Então, assim, saber da justiça de Deus e da ira de Deus, assim, eu fiquei, esse pastor tá louco, eu fiquei tão, assim, indignada com o pastor, que eu falei assim, esse pastor não tá falando sério, porque eu nunca escutei isso. Então, saber que a sentença, ela está aqui, que depois, ou a pessoa vai receber a punição, ou o galardão, é outra história, muda. Porque ou você tem Cristo, ou você não tem. Não existe querer andar num caminho de bondade de Deus usando essas palavras, que isso é mentira. É mentira, Deus vai condenar. E nada vai passar impune, nada. Isso nossa, é um conforto, assim, absoluto. Quantos governos nós vemos, e dura anos, ditadura, 40 anos, aqui durou 40 anos, e a pessoa morre e está tudo bem? Não, não está tudo bem. Ele está no inferno. Então, assim, saber que Deus é justo e que a ira dele nossa, nos causa, assim, temor mesmo, constrangimento, desespero. É desesperador saber da ira de Deus. Assim, foi isso que para mim, eu acho que eu chorei 2 meses, assim, só de pensar na ira de Deus. E tem um versículo que esse pastor, na ocasião, leu, e eu fiquei assim, esse daqui eu quase caí, eu estava sentada escutando pela internet, eu quase morri. Ele está em 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Então, saber se Cristo está em nós. Saber se nós estamos nos portando, quando ela falou em 1 Pedro 1,17, se nós estamos nos portando com temor ao Senhor, em obediência. Então, é fácil para o ímpio falar, por que que Deus deixa isso e deixa aquilo? Não, porque que você não é condenado? Você merece condenação. Então, quando eu vou conversar com a pessoa, assim, também, eu sempre falo, tento falar, eu sei que as pessoas ficam muito bravas, eu falei exatamente para uma amiga minha, o que ela falou no livro, que a pessoa falou, não, eu faço bem, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu falei assim, então você está criando um Deus que não existe, você está criando um Deus na sua cabeça, porque Deus, ele não aceita as suas obras, se não estiver debaixo de Cristo. As suas obras para ele não valem de nada. Então, sempre tem que estar debaixo de Cristo, e nós vamos ter que sempre examinar os nossos caminhos. Eu até anotei muita coisa que você falou, né, da disciplina. Se Deus não nos disciplina, nós somos bastardos. Isso é fortíssimo. Isso é fortíssimo. Isso não sabe, quando Deus deixa a pessoa andar no caminho que ela quer, é desesperador. É o que a gente vê lá no Salmo 73, né? Então, assim, foi excelente esse estudo, excelente. Eu acho que esse estudo é um estudo que ninguém tem coragem de dar, não é? A gente vê que essa questão da justiça de Deus é a má nova, né, que antecede as boas novas, que de fato não tem sentido nenhum você vir com as boas novas antes de ter entendido essas más novas, né, de entender que... Então, eu nunca tinha escutado as más notícias. E aí, quando você escuta, isso é chocante, e não vai passar, não vai passar. Essa é a nossa certeza, que não vai passar nada impune. Isso é maravilhoso, é um conforto. Uhum. Exatamente. Louvado seja Deus por isso, né? Oi, Bia. Quer falar, Bia? Irmãs, mais alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat, senão a gente já pode... Posher diz que essa é a verdade mais terrível da Escritura. Deus é justo, pois nós não somos, mas fazemos a ferida
ele mesmo sara com o remédio do evangelho, Cristo aplacando a ira de Deus por meio de sua vida e obra perfeitas. Realmente é uma grande boa nova, mas de fato ela só tem valor, só tem sentido quando a gente percebe a situação que nós estamos, né, diante desse justo juiz, diante da ira de Deus ali direcionada a nós, né? E aí a gente tem duas reações possíveis, né? Ou a gente tenta se justificar, ou a gente quer se livrar de alguma forma, ou a gente cai em prantos, né? Porque existe esse remanescente da lei de Deus em nosso coração, que a nossa consciência nos acusa. Então, diante dessa ideia de justiça, nós sabemos lá no nosso interior, né? Assim, mesmo antes de sermos convertidos, nós sabemos, né? Eu já vi muitas pessoas falarem assim, eu não quero nem saber, nem fala para mim, achando que o fato de não ter ouvido pode ser justificativa para dizer assim, então vai deixar passar só porque não ouviu. Não, de fato não, né? Mas só para finalizar, né? Essa é a essência de todas as outras religiões, né? O homem tentando aplacar a justiça de Deus, porque há essa acusação da consciência e esses sacrifícios diversos tentando ser feitos como se fossem suficientes, né? Amém, irmãzinhas. É isso, então, né? Já são quase 4h30. Ninguém tem mais nada a comentar. A Valéria que fala. Eu tô vendo, hein, Valéria? Ai, vamos lá, irmãs, vamos nos despedir então, que o Senhor nos abençoe, né, nos ajude, que esse estudo reflita na nossa vida de várias formas e inclusive nessa forma da gente evangelizar, né, falar para os perdidos sobre a justiça de Deus, né, falar das más novas primeiro, para depois falar das boas novas, e seja esse consolo para nós, de que o Senhor sabe, Deus sabe, não há nada que ficará impune. Amém, irmãs? Amém. Vamos lá, liguem seus microfones para a gente... Tchau. Tchau, Timóteo. Valéria, você não me... Oi. Tchau, com esse cabelão. Oi. Vem, meninas, dá tchau. Tchau, Peninha, João. Tchau. Estão lá longe. Ai, que daninho. Tchau! Tchau. Oi, Rebequinha. Criançada! Esse cabelinho. Oi, Pedro. Ai, Tchau, Yasmin, Timóteo, Caterine, Pedrinho, Daiane, Tayara, Tainara, tchau! Tchau, Pedro. Tira a mão da boca. Olha o monte. Cadê o Silvinho? Tchau, Marina, tchau, Jeane. Tchau, professor. Tchau, Annalise. Tchau, Catarina. Tchau, Ana Simone. Tchau.